Bom, pessoal, então sejam muito bem-vindos. Uma ótima noite para cada um de vocês. Para a gente é uma grande alegria de estar começando esse nosso evento, que na verdade é um evento que eu estava comentando, ele é o primeiro que a gente faz especificamente destinado para graduação e é o primeiro realizado pelo núcleo, né, que é o NUPS, que é o Núcleo de Pesquisa em Psicanálise e outros campos do saber. Então, esse núcleo é o primeiro seminário, mas como a gente faz ele também em parceria com a pós-graduação em psicanálise, é o da pós-graduação seminário de pesquisa é o segundo, nós já fizemos um primeiro, falando sobre as leis, né, na tecnologia, no direito, na psicanálise. Então, para nós, é uma alegria, né, de seguir, né, nessa toada de seminários de pesquisa e, especificamente hoje, a gente fazer esse movimento para pensar o que é a pesquisa e, especificamente, o que é a pesquisa em psicanálise. É assim, como é que a gente faz? Qual é o método? Que é essa pesquisa? Eu acho até muito pertinente, né, fazer esse evento. Ele é o primeiro, né, de uma série. Nós íamos fazer em junho, só que eu vi que junho nós já estamos findando o semestre e nós estamos já com o segundo organizado, que vai trazer o Benoit, que é um colega, um amigo, né, que é psicanalista francês, e um matemático dos Estados Unidos. Os dois vão conversar, né, juntos para pensar. Aí, Roberto, você que eu sei que vai falar um pouco nessa toada, né? Você acha que você vai... Estamos aí, matemática com a gente mesmo. Né, o Roberto adora, né, assim, trabalhar. Eu acho que tem um momento, né, da obra de Lacan, se a gente não tinha gosto pela matemática, a gente passa a ter, né, Roberto? Ressignifica a relação com a matemática. Acho que isso é uma boa experiência. Bom, então nesse segundo vai acontecer na primeira quinzena de agosto. Vocês vão ser avisados aí da data especificamente para vocês se inscreverem, participar. É uma conversa bem legal, acho que bem interessante. Eu acho que eu estava preparando alguma coisa, estava até vendo, falando isso com o Roberto. Eu acho que a nossa conversa, eu gosto muito, assim, sei que também o Roberto gosta, de trabalhar muito com a questão da etimologia da palavra, né? Já que a gente falou de um seminário, né, de pesquisa, né? Um seminário é onde a gente lança as nossas sementes, né? E vamos pensar os frutos disso ao longo de uma caminhada, né? Tem que haver etimologicamente com isso. E pesquisa, né, se a gente vai no dicionário, vem do latim persciere, que tem que ver com indagar, perguntar, né, que pode ter uma tradução literal, né, de perguntar completamente. Eu acho interessante, né, da gente fazer esse pequeno recorte, que é tão caro, de se perguntar, né? Nós estamos aqui hoje nos perguntando, acho que para muitos, a pergunta é o que é pesquisa? O que é, né, com mais um adendo, o que é a pesquisa em psicanálise? E para a gente fazer essa conversa, eu convidei o psicanalista, filósofo, psicólogo, e é também pós-doutor pela USP, né, foi orientado, melhor dizendo, pelo Christian Dunker, tem o seu doutorado pela UFMG. Nós dois nós nos conhecemos e essa é a parte mais importante, né, Roberto? De toda essa apresentação formal, né? Ele é também colega de mestrado na Universidade Federal de São João del Rei. Essa é a parte né, mais importante, que é o ponto dos nossos encontros e da nossa amizade. Roberto, quero, acima de tudo, assim, te agradecer, né? Você é um grande parceiro, né? Professor nosso da pós em psicanálise, mas é um parceiro de todas as trocas, né, na psicanálise, assim, te agradeço demais, assim,
esse encontro, né, que a gente teve aí, que se formou numa amizade e também, acima de tudo, uma parceria de trabalho, né, assim, um vínculo de trabalho muito forte. Então, te agradecer pelo teu aceite, pelo, né, assim, sua disposição em estar apresentando essas ideias para a gente. Bom, então, seja bem-vindo, o espaço é seu, né, pessoal, vocês estão em ótimas mãos aí, Roberto, uma longa caminhada pela pesquisa. Roberto, o espaço é seu, seja super bem-vindo. Valeu, Janilton, muito obrigado. Então, mais uma vez, boa noite, gente, boa noite a todos. Todo mundo bem? Sim? Bacaninha? Espero que sim. Não dá pra gente ver todo mundo aqui, mas à medida que eu vou vendo as carinhas aqui, vou falando oi, oi, oi. Keila aí, boa noite e tal. Cara, esse é um dos temas que mais me interessam, a ideia de pesquisa. É interessante que quando a gente resolve seguir cadeira acadêmica, a Dônia ali, aí, Dônia, a gente está fazendo um artigo junto ali, ó. Quando a gente resolve seguir a carreira acadêmica, né, eu quero fazer mestrado, quero fazer doutorado, quero não sei o que lá, né, seguir essa carreira, normalmente a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Porque o cara quer ser professor, né, ele quer dar aulas, né, e aí a gente descobre que, na verdade, a carreira acadêmica é uma carreira de pesquisador, ou seja, você está ali para aprender a pesquisar, e aí você tem caminhos para isso, né? Você tem etapas para seguir, né? Primeiro a gente faz uma graduação, nessa graduação a gente aprende sobre um campo de conhecimento, por exemplo, a psicologia, aí depois você vai para o mestrado, que é onde você aprende a fazer uma pesquisa, né? Você estuda as diversas metodologias, por exemplo, no caso da psicologia, que é onde eu encontrei o Janilton para a gente fazer o mestrado, e a gente tinha 3 metodologias distintas, né? A gente tinha a metodologia quantitativa, a metodologia qualitativa e a metodologia da psicanálise, então a gente estudava 3 metodologias distintas. Eu lembro que na parte da psicanálise, até foi o nosso grande amigo Camilão, né? Camilo, falando com a voz assim, né? Aí o Camilo dava para a gente, ele trabalhou muito a questão da epistemologia também, né? Todo esse estudo da ciência, como que a ciência se produz enquanto um método, né? E aí depois que a gente aprende a fazer uma pesquisa no mestrado, a gente meio que é autorizado a fazer a nossa própria pesquisa no doutorado, né? Que aí é uma pesquisa que precisa dessa questão toda aí da sua originalidade e tal, que é a questão de uma pesquisa que é sua. É bacana que quando a gente fala de originalidade, a primeira coisa que a gente pensa é que, uau, tem que ser uma coisa absurdamente fantástica. Não necessariamente, né? Pode fazer umas perguntinhas aí, você está vendo, né, Janilton? Aí a gente começa a notar que essa pesquisa, que tem que ser original, aí eu gosto muito de uma frase do Schopenhauer, que ele vai dizer que o original mesmo é a sua leitura sobre determinado tema. Ou seja, você não tem que inventar a roda, você tem que inventar uma nova maneira de usar a roda. A roda já foi inventada há muito tempo, que a gente precisa inventar uma nova maneira, né? Inventar essa nova maneira, a gente vai precisar de métodos, a gente vai precisar de maneiras, de caminhos, justamente isso que quer dizer a palavra método, né? Um caminho. A gente precisa de caminhos para que a gente possa acompanhar aquilo ali e fazer um percurso para conseguir chegar no nosso objetivo. Ou seja, se eu sou um matemático, eu tenho um caminho que eu devo seguir para que eu consiga fazer uma pesquisa corretamente. Se eu sou um filósofo, eu tenho um outro caminho. Se eu sou um psicólogo, eu tenho um outro. Se eu sou um historiador, eu tenho um outro. E com isso a gente acaba vendo que a gente tem diversos métodos. Basicamente, a gente simplifica muito quando a gente fala em métodos quantitativos, métodos qualitativos, né? Mas a gente tem, dentro dessas propostas, a gente tem uma diversidade, uma infinidade de métodos ali dentro, e a gente acaba produzindo coisas muito distintas. A gente tem visto, ultimamente, no Brasil, isso tem ficado muito forte, assim, por causa de um conteúdo ideológico que se produziu dentro das universidades, de que somente as pesquisas quantitativas são pesquisas, e que as pesquisas qualitativas, que caminham muito para o lado das ciências humanas, psicologia, história, filosofia e tal, aquilo não seria uma pesquisa de verdade, aquilo é uma pesquisa mais ou menos, você está só
brincando de pesquisador, mas pesquisa é quando você mexe com número, pesquisa é quando você faz estatística. Não é verdade. Existem diversos métodos, todos muito rigorosos, né, que conduzem de um estado inicial, de um conhecimento, a um outro estado de conhecimento. Essa é a ideia do método, esse caminho que eu faço. Eu tenho um objeto qualquer que eu quero pesquisar, eu quero conhecer aquilo ali de alguma forma, eu tenho um caminho para conseguir aquilo. Tá? Essa é a ideia. E aí, eu pensei aqui, né, trabalhando essas ideias, já que a nossa proposta é falar um pouco do método psicanalítico, né, que é uma terceira via ainda, que é um método muito mais clínico, né, ele não se encaixa necessariamente nem no quantitativo, nem no qualitativo, apesar de estar muito mais para o quali do que para o quanti, né, mas ele é um método muito mais clínico, então ele tem a sua característica, assim, extremamente peculiar, tá? E aí eu pensei em fazer o que com isso aí? Eu pensei assim, eu fui pensando alguns roteiros para fazer, né, um caminho para a gente conversar aqui hoje, e eu acabei na última proposta que eu fiz para o Janilton aqui, foi a proposta de fazer quase que uma leitura comentada de um trecho da minha tese de doutorado, porque tem uma parte muito grande da minha tese que é sobre a metodologia. Porque, para a minha tese, eu precisei elaborar uma metodologia que, a princípio, não existia, né? Porque é uma metodologia híbrida entre a filosofia, a matemática e a psicanálise. Então, para poder produzir isso, foram páginas e páginas e páginas escrevendo sobre uma proposta de tentar juntar esses métodos, né? Eu acabei passando por uma boa parte da história do que é pesquisa no mundo, né? Desde o método geométrico, que é a parte matemática que eu propus, até a parte da retórica, né, que é uma parte filosófica, até a parte psicanalítica, que é um método clínico, e ali ainda tem toda a proposta de Freud e Lacan, que tem uma certa diferença. Freud tem uma proposta metodológica muito voltada para as ciências naturais, que era como Freud pensava, a psicanálise. Já o Lacan tinha uma proposta muito mais subversiva, né? Uma outra forma de pensar o método, uma outra forma de pensar esse método clínico. Então, eu pensei hoje em fazer esse caminho, a gente minimamente entender aqui, a gente vai acabar discutindo metodologias ao longo disso tudo, mas imaginando que o grande foco é o método psicanalítico, sobretudo Freud e Lacan, ok? E aí eu queria que qualquer coisinha assim, né, sobretudo o Janilton, que fica mais de olho aqui nos chats aqui, né, se tiver alguma pergunta, alguém não entender alguma coisa que eu falar, por favor, pergunte, aí o Janilton me chama aqui, porque eu vou estar aqui mexendo em mais de uma coisa, vou tentar fazer alguns desenhos, alguns rabiscos aqui também, tá? Então, em alguns momentos eu vou pegar para compartilhar a tela, para a gente tentar entender, ok? Beleza? Então, qualquer coisa, faça as perguntas para o Janilton e me interrompa, o Janilton me chama aqui, porque não necessariamente eu vou estar vendo a tela de vocês aqui, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu pensei, que isso aqui é extremamente importante, já é uma grande ideia do que é método, tá? Porque, normalmente, a gente produz um método para a gente criar uma pesquisa, para a gente produzir uma pesquisa. Mas só que para a gente entender uma determinada ciência, ou mais precisamente entender um determinado autor, a gente também precisa de um método. E qual é esse método? A gente precisa entender o método daquele autor, tá? Vamos lá, deixa eu tentar explicar isso aí. Tem um cara bacana, chama Frederic Kossuta, esse é o nome dele, não sei se pronunciaria exatamente assim, mas ele tem um livro sobre leitura de textos filosóficos, como você deve fazer para aprender a ler textos filosóficos, tá? E ele é um cara muito bacana, tá? Sobretudo quando ele vai falar da dificuldade dessa leitura aí, dessa leitura metodológica desses textos, tá? Que é muito comum na filosofia, né? A gente não vê tanta discussão disso em outras áreas, que parece que é mais obrigatório, tal área usa método quant, tal área usa método quali. Então, parece que já é óbvio, né? Mas na filosofia não é assim. O que esse autor vai falar, o Kossuta? Ele vai falar que toda obra filosófica, ela elabora, ou pelo menos vai tentar elaborar, né? As condições da sua própria validade. Ou seja, entender o método proposto por cada filósofo, né? Só quando a gente entende esse método que aquele filósofo propôs, é que a gente consegue entrar realmente no texto desse filósofo e superar todas as dificuldades ali que teriam a leitura daquele texto.
Por exemplo, vou dar um exemplo a partir do que eu vou apresentar aqui, que é a ideia do método geométrico. O método geométrico foi amplamente usado. O primeiro deles, deixa eu até mostrar aqui para vocês, não sei se vocês conhecem esse livro aqui. Esse aqui é o método geométrico, vem daqui, né? Os elementos de Euclides. É um livro de matemática, uma compilação de toda a matemática antiga, tá? Pós-aristotélica, né? Já estava tudo dado ali desde Aristóteles. O Euclides fez a compilação de toda a matemática da sua época. Tudo o que está escrito nesse livro e toda a demonstração da matemática, e de verdade, o que a gente estudou aí até boa parte aí do nosso segundo grau, e talvez muito além do que a gente estudou até o nosso segundo grau, estamos aqui no ano 2020, né, 2021, né, século 21, está tudo aqui dentro, mais do que isso, e tudo começa de uma única definição. O ponto é aquilo que não tem partes. A partir dessa simples afirmação, ele consegue produzir e demonstrar toda a matemática que existia. Uau! Como que ele consegue isso? Tem que ter uma metodologia muito boa, muito precisa e muito interessante para produzir um conhecimento como esse, a partir da simples definição de ponto. Concorda? E isso a gente vai chamar de método geométrico, tá? Aí, vamos lá, então. O que é o método geométrico? Ele foi utilizado, então, pelos antigos geômetras, que basicamente eram os matemáticos da época, né? Daí ficar com esse nome, método geométrico. E, na verdade, ele é muito mais complexo do que um simples sistema de axiomas, né? Que a gente vai colocando um axioma depois do outro, do axioma vem o postulado, do postulado vem o teorema e tal. Ele é bem mais complexo do que isso, tá? E a gente hoje costuma chamar de método axiomático, é o nome que a gente dá atualmente, mas era conhecido como método geométrico, tá? Até, sei lá, até o fim da Idade Média, boa parte ali da Idade Moderna, ele foi sempre conhecido como método geométrico, em homenagem aos matemáticos chamados de geômetras. Esse método, ele é classicamente utilizado pelos matemáticos, até hoje, tá? Mas desde a antiguidade, e ficou muito mais conhecido com esse livro do Euclides, que eu apresentei para vocês, os elementos, tá? Nesse livro, então, o Euclides demonstra toda a sua geometria, partindo de noções simples, né? São, igual essa que eu falei, o ponto é aquilo que não tem partes, tá vendo? Uma noção muito simples, das quais vão derivar todo o restante da sua teoria, até que tudo esteja provado. E aí tem essa questão da prova, ok? A gente vai entender isso também daqui a pouquinho. A organização interna do texto não é apenas um estilo de escrita, tá? Ela é necessária para que as conclusões possam ser obtidas partindo dessas noções simples. Ou seja, esse axioma, ele tem uma regra, tá vendo o caminho, o método? Existe uma regra de inferência de um axioma para um postulado, para um teorema, até que eu consiga mostrar que as minhas conclusões são verdadeiras. Tá? Se eu não sigo esse caminho, se eu não sigo essas regras, eu não consigo provar, né, todas essas minhas propostas aí, todos esses meus axiomas e postulados. Na filosofia também, muita coisa foi escrita a partir dessa mesma ideia de uma organização interna, e alguns filósofos fizeram grandes textos utilizando-se muito disso que a gente chama de método geométrico. Basicamente, eu vou citar dois aqui, os mais famosos, o Descartes, que todo mundo conhece, o discurso do método, né? Mas, principalmente, um outro texto deles, que é as Meditações Metafísicas. Eu devia ter pegado o livro, vou mostrar para vocês aqui, esqueci, está ali na estante. Né? O Meditações Metafísicas, que é no qual o Descartes vai apresentar as provas da existência de Deus e da alma, tá? E também o Spinoza, Baruch de Spinoza, que vai apresentar, né, a partir da ideia de existência de Deus, ele vai apresentar toda a ética, né? Daí o livro dele chama Ética Demonstrada à Maneira dos Geômetras, tá? Esses aí são provavelmente os mais famosos de todos. Mas tem algumas diferenças, né, na forma de organizar desses dois autores aí, e essas diferenças nos mostram diferenças dentro do próprio método geométrico. Tá? E, a partir disso aí, depois a gente pensa aí como é que vai ser a psicanálise, e a gente vê por que tem a ver isso aí com a psicanálise, não só no Freud, mas no Lacan também. Eu vou até trazer algumas situações para vocês, algumas citações para vocês verem, tá?
Tem um autor bacana, não vou lembrar o primeiro nome dele, mas o sobrenome dele é Kaplan. Ele vai falar que o método só é geométrico se ele satisfizer 4 condições, né? Que, em primeiro lugar, devem ser postas logo no início ali as definições e axiomas evidentes, ou seja, aqueles que não precisam de demonstração. Por exemplo, o ponto é aquilo que não tem partes. Não tem jeito de eu demonstrar, concorda? Tem um pontinho, pronto, ele não tem partes. Se ele tiver partes, ele não é um ponto, ele é um plano. Né? Então, o ponto necessariamente não tem partes, não tem jeito de eu demonstrar. Né? Em segundo lugar, vão ter dessas definições, né, e axiomas, vão sair desse ponto. Por exemplo, a definição de reta, né? Reta é aquilo que tem comprimento, mas não tem largura, né? E assim vai vir todas as outras definições lá do Euclides. No terceiro lugar, essas definições só podem vir por dedução lógica, tá? E elas vão se sucedendo indefinidamente. E, por fim, essas proposições devem ser, no mínimo, em número superior ao número dos axiomas. Ou seja, se eu tenho 3 axiomas, eu tenho que conseguir ter mais proposições, mais teoremas, mais do que o começo, tá? Basicamente, a gente vai pensar, então, que a partir disso, aí a gente vai ter algumas discussões, o que é, esse vale, esse não vale e tal, mas é por causa da ordem. A gente tem 2 ordens, tá? A gente tem um único método, que é o método geométrico, mas a gente tem 2 ordens distintas. A gente tem a ordem geométrica, né, que é essa ordem que vai igual do Euclides, do ponto para as outras definições, que é a mesma ideia do Spinoza, por exemplo, de uma ordem geométrica, que ele pensa o quê? Você tem Deus, né? Eu consigo provar toda a questão da ética. Mas o primeiro axioma do Spinoza é, existe Deus, tá? Se você concorda com ele, Deus existe, né? Deus, então todo o resto é verdadeiro, porque tudo vai decorrendo um do outro e eu consigo fazer todo esse caminho. Então, eu parto de uma coisinha pequenininha e vou crescendo, vou fazer algo enorme, tá? Essa aí se chama a ordem sintética. Existe uma outra forma que a gente não vai chamar de ordem geométrica, mas a gente vai chamar de modo geométrico, que é um modo do Descartes, né? Que eu parto no caminho contrário, tá? Então, eu tenho, por exemplo, penso, logo existo. Ou, se eu penso e eu existo, se eu existo é porque eu consigo pensar, se eu penso é porque há um ser superior, e daí ele consegue provar coisas que estão para trás. Essa ordem é chamada de ordem analítica. E aí que a gente vai ver que a gente vai chegar no Freud ainda daqui a um pouquinho. Okay? Então, a gente tem 2 ordens. A ordem sintética, que parte da causa em direção ao efeito, e a ordem analítica, que parte do efeito em direção à causa, tá? São distintas. Spinoza, ordem sintética, Descartes, ordem analítica. Ok? Até aqui tranquilo, né? São formas bem interessantes, né? O Euclides também é ordem sintética, assim como a do Spinoza, tá? O Descartes faz o caminho inverso. E o método psicanalítico, como é que vai funcionar a partir disso aí? O Freud tem alguma coisa a ver com isso aí? Será? Bem, não. Primeiro, eu gostaria de dizer que a disciplina que a gente estuda se chama psicanálise e não psicossíntese. E isso não é de graça, né? Não é à toa que se chama psicanálise. Ainda que o Freud tenha dito que tudo isso veio, esse nome veio de uma proposta do Breuer, né, o Breuer, lá do Breuer e Freud, né, do estudo sobre histeria, mas, na verdade, o Breuer até coloca psicoanálise. Se vocês pegam o texto original em alemão do estudo sobre histeria, o nome é separado, psicoanálise, depois o Freud junta e vai transformar em psicanálise, tá? Mas essa ideia da análise é o quê? Talvez o melhor exemplo do que é a análise, todo mundo aqui já fez um exame de sangue, não é? Sim, vamos lá ver o nosso colesterol, triglicérides, glicose, não sei o que lá. Sempre gosto de falar que eu sou uma pessoa acima da média, né? Meu colesterol está acima da média, minha glicose está acima da média, está tudo acima da média, é um terror. Precisando parar de comer e beber cerveja. Mas vamos lá, né? Fui lá, tirei sangue. O que eu tenho? O sangue. O que eu vou fazer com aquele sangue lá no laboratório? Que, por sinal, se chama o laboratório de
análises clínicas, né? Não chama análise clínica à toa. O que quer dizer a palavra análise? Ana, nesse caso, quer dizer não, é uma negação, e o lise quer dizer divisão. Então, analise aquilo que não se divide. Ou seja, eu vou pegar esse sangue que eu tirei, vou dividi-lo em muitos pedacinhos, né? Até que aquele pedacinho não possa mais ser dividido. E a partir daquilo ali, eu encontro pequenas respostas. Por exemplo, ó, tirei só a gordura. Ah, então vou estudar o colesterol. Tirei só o açúcar, vou estudar a glicose, né? Tirei só, sei lá, o ferro, vou ver a ferritina. Então, e aí eu consigo ver cada um dos pedacinhos do meu sangue, se tem algum problema ou não. Depois eu faço uma síntese, né? Depois eu faço o avesso da análise, eu faço uma síntese, eu reúno tudo isso, faço aquele relatóriozinho, levo para o médico vira para mim, rapaz, você tem que parar de beber cerveja, você tem que parar de comer churrasco, porque você está ruim, você vai morrer. Entendeu? Porque sempre dá ruim os exames. Basicamente, a ideia é essa, né? Mas tá vendo que eu fiz essa divisão em pedacinhos, eu fiz uma análise, eu vim de um todo para várias partes, para depois fazer uma síntese e voltar. Vamos lá, como é que chama o primeiro livro desde que a gente chama a psicanálise de psicanálise? Lançado em 1900, vamos ver quem lembra. Ninguém mandou mensagem ainda aí com o nome, né? Mas sim, chama, é o Livro dos Sonhos, né? A gente tem a tradução aí por interpretação dos sonhos, mas a gente vai ver que com a proposta freudiana do que é ciência, não poderia ser interpretação, é a significação dos sonhos, tá? Isso tudo tem a ver com o método freudiano. O que o Freud propõe ali, naquele livro? Como é que eu analiso um sonho? Vocês vão se lembrar, todo mundo que minimamente estudou sobre os sonhos em Freud vão se lembrar. Eu chego aqui e vou contar para vocês um sonho. Ah, e essa noite, eu, paciente, contando para você, analista. Essa noite, eu sonhei que eu estava andando por uma rua, era uma rua muito escura, aí de repente eu ouvi um barulho, eu comecei a correr, aí tinha um cachorro, aí eu entrei para dentro de uma casa, aquela casa lembrava a casa da minha avó, que parecia muito a casa da minha avó quando eu era criança. Quando eu cheguei lá, a casa estava vazia. Vou contando o sonho. Como é que eu faço a análise dos sonhos? Como que era essa rua? O que essa rua te lembra? Tinha alguma coisa nessa rua? Como é que era o cachorro? Ele era grande? Ele era pequeno? Ele estava te ameaçando? Ele corria atrás de você? Como é que é? Como é que era a casa aí que você falou que parecia da sua avó? Era a casa da sua avó mesmo? Ou era outra casa e só lembrava a casa da sua avó? Como é que era a sensação de estar sozinho dentro da casa da sua avó à noite? Eu vou pegando pedacinho por pedacinho do sonho para eu tentar construir alguma coisa com aquilo, entendeu? Isso é a ideia de análise. Eu dividi algo em várias partes para eu tentar compreender. E aí, depois disso, o analista vem e traz alguma nova proposta de leitura para aquilo ali. Não é esse o trabalho do Freud? Não é assim que ele propôs a interpretação dos sonhos, né? Ou a significação dos sonhos, como é melhor traduzido? Sim. E o Freud faz isso com tudo, com a neurose é assim também, né? Um sintoma, o que tem um sintoma? Ele tem partes, ele tem algo que condiciona o sintoma, tem algo que provoca, tem algo que é um gatilho, tem algo que... Ele vai ver tudo isso dessa maneira, sempre dividido em partes, ele vai fazer uma análise, tá? Essa é a ideia do Freud. Por que o Freud traz isso? De onde que ele traz isso? Essa ideia de análise, ele vem de um químico, tá? Eu gosto de brincar, né, que não tem como dizer que o Freud não é machista, porque o químico se chamava Mach em alemão é M-A-C-H, então todo mundo que estuda a teoria do Mach se chama machismo, que é a teoria dele. Então, nesse sentido, ele é machista. Ele estudava a teoria desse grande químico, que é o Mach, né, que escreve Mach, tá? E nessas propostas aí que tinha toda essa questão da análise química. Não é à toa que a gente tem conceitos na psicanálise como de sublimação. Sublimação é um processo químico, né? A naftalina, por exemplo, sublima, né? Ela passa do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido, né? É aquilo que mata a gente de inveja, né? Que a naftalina sublime e a gente não, né?
gente, às vezes, está morrendo de vontade de ficar livre dos problemas que a gente tem e não consegue ficar livre, a gente não consegue sublimar aquilo ali, né? E a naftalina dá conta, isso estressa qualquer um. Mas, tudo bem, fazer o quê? Vamos lá. O Freud, então, né, ele pensava a psicanálise como primeiro, assim, a definição do Freud. O Freud vai dizer que a psicanálise é um método de investigação das neuroses. Essa é a proposta que ele faz, lá, bem no comecinho, lá né, do estudo do Freud, ali comecinho mesmo, 1900 e pouco, né, bem iniciozinho. E ele dizia isso porque o Freud sempre foi um grande cientista. E ele era um cientista da turma das ciências naturais, que em alemão vai ser as Naturwissenschaft, né? Que tinha, nesta época, uma oposição com a outra forma, o que é conhecido, né, no meio científico alemão, como a querela dos métodos, né? Que é essa disputa entre duas grandes formas, as ciências naturais, de um lado, e as ciências do espírito, as Geisteswissenschaft, do outro lado. As ciências naturais, elas se propunham a explicar o seu objeto de estudo. Essa era a ideia, né? Tentando ser o mais independente do pesquisador possível, né? Estou olhando para o meu copo d'água aqui na frente, o que eu ia explicar? O copo de água, ele está assim, todo molhadinho aqui, porque a água está gelada, isso aí vai fazer uma condensação da umidade do ar que está ao redor, não sei o que lá, e vai explicar aquilo de tudo. Explicou. As ciências do espírito, né, que são próximas do que a gente chama hoje de ciências humanas, né, elas iam interpretar as coisas. Mas interpretar depende necessariamente da minha visão, né, eu, pesquisador. Tá? Quando eu interpreto, eu faço o meu posicionamento, a minha visão sobre determinado objeto. Por exemplo, eu achei que a água está gelada, porque quando eu tomei, eu achei ela mais fria do que a água que eu peguei direto da torneira. Por isso que eu achei ela mais fria. Eu não fiz, se fosse ciências naturais, eu não coloquei um termômetro dentro de cada uma para ver que essa está gelada e essa não está. Tá? Então, as ciências naturais explicam, as ciências do espírito interpretam. Né? O Freud sempre pensou a psicanálise como uma ciência natural. Por isso o famoso Freud explica. Freud não interpreta. A grande virada do livro dos sonhos, né, ao contrário do que todo mundo fala, porque a gente escuta interpretar, interpretação, Freud só usa a palavra interpretação 3 vezes na obra dele inteira. Nos 24 volumes da edição standard, tem a palavra interpretação, que é interpretieren, 3 vezes. 3. Tá? O Freud significa. Ele vai propor o quê? Ao contrário de tudo que existiu até 1900, que era, eu sonhei com alguma coisa, fui num oráculo, fui numa cigana, fui não sei quem, contar aquele sonho, aquela pessoa vai me contar o que aquele sonho quer dizer. Tá vendo? A pessoa interpretou o sonho para mim, não é? O Freud não faz isso. O Freud vai analisar o sonho. Ele vai falar, como assim? O que você sentiu? O que você teve disso aí? O que quer dizer tal cena? O Freud não interpreta o sonho. Ele pergunta, ele questiona, ele analisa o sonho para que o próprio paciente possa fazer a significação dele do sonho. Está vendo que é uma inversão completa da maneira de fazer com o sonho? É absolutamente o oposto de tudo. Por isso que a gente fala, né, a gente tem uma brincadeira na psicanálise que a gente diz que só desde 1900, quando Freud lança o livro dos sonhos, só a partir daí que a gente sonha. Porque antes disso a gente não sonhava, alguém sonhava para a gente. Né? Um Deus mandava, como era nos gregos, né? Um Deus mandava uma mensagem via sonho para mim, e eu tinha que ir no oráculo para entender. Quer dizer, o sonho não era meu, era um Deus que colocou esse sonho na minha cabeça. Só a partir do Freud que a gente literalmente sonha. O sonho é meu agora, de verdade. Ele é meu e só eu que significa esse sonho. Tá? Isso tem a ver com esse método freudiano de pensar a psicanálise como uma ciência natural. E pensar a psicanálise como uma ciência natural vai fazer ele questionar uma outra palavrinha maravilhosa do alemão, que é a Weltanschauung. Todas as palavrinhas alemãs são maravilhosas, né? Não tem jeito de a gente escapar muito, né? Que é a Weltanschauung, que quer dizer literalmente visão de mundo. Ou, se for traduzir muito ao pé da letra mesmo, uma visão que recobre o mundo. Tá? Ou seja, uma religião qualquer uma que vocês pensarem, tá? Cristianismo, budismo, islamismo, qualquer um que vocês pensarem, elas são explicações do mundo, não é?
Você lá pensa nos gregos, que aí a gente lembra das mitologias gregas, que é muito bacana de pensar. O que era cada um desses deuses gregos? Eles não eram maneiras de explicar cada coisa? A Afrodite é a deusa do amor. O amor funciona assim, né? Zeus é o deus do trovão, dos raios, não sei o quê. Tá vendo quando tem um raio, um trovão, você fala, foi Zeus, né? Zeus que tá bravo com não sei o que lá, mandando não sei o quê. Os seres humanos estão brigando, a gente tem uma guerra. É Ares, né? Ele está agora, tá vendo? São explicações do mundo, tentativas de explicar tudo que acontece no mundo. Isso é uma Weltanschauung, né? É uma visão que recobre o mundo. O que o Freud vai falar é que a psicanálise não consegue, ela não pode fazer isso, porque a psicanálise tenta pegar a Weltanschauung, né, essa visão de mundo, da ciência. E a visão de mundo da ciência não é uma visão de mundo de verdade, porque ela não recobre o mundo todo, ela necessariamente é falha. Eu nunca dou conta de tudo. O Freud, por exemplo, se propôs estudar os fenômenos psíquicos. Tá, mas, Freud, eu quebrei a minha unha, o que é isso? Quebrou sua unha, você tem que perguntar para alguém que entende de unha. Né, eu faço psicanálise, psicanálise não explica quebrar unha, né, não é psíquico, entendeu? Então, tá vendo, é falha, ela necessariamente é falha. Curiosamente, isso aí é um fato interessante, um dos grandes epistemólogos do mundo, o Karl Popper, a crítica dele sobre a psicanálise é justamente que a psicanálise explica tudo, né, que a psicanálise não é falha, exatamente o contrário do que o Freud diz, né. Isso é curioso, sobretudo que o Popper é contemporâneo do Freud, né, essas críticas se davam ali na mesma época. E aí tem a ver com uma outra coisa também que é muito importante. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma tela aqui. Pode, Janilton? Fique à vontade. Vou apresentar agora. Que eu vou brincar de desenhar aqui. Opa, cliquei no negócio errado primeiro. Peraí. Rapidão, só para fazer um desenhozinho aqui para a gente entender algumas coisas que são bem importantes aqui para a gente. Tá indo? Tá indo. Pronto, estão me vendo aí, né? Estão vendo meu Word aí, bonitinho? Tá. A gente vai ter algumas formas importantes aí que a gente vai chamar de formas de inferência, tá? São 3, basicamente. A dedução, a indução e a abdução, que não tem a ver com alienígenas, por favor, pessoal de Varginha, né? Não pensem necessariamente que a abdução quer dizer eu vir com a minha nave espacial, pegar uma pessoa, levar para o espaço, fazer testes com eles. Não é disso que estamos falando. Doutor Roberto? Oi, pois não. O senhor poderia dar um zoom na tela? Aí abaixo do seu mouse, o senhor vai ver aí... eu tenho um zoom aqui. É que eu estou fazendo pequenininho porque eu vou desenhar aqui, por isso que eu deixei pequenininho. Ok. Mas assim, são só as palavras dedução, indução, abdução. Né? Eu vou explicar cada uma delas aqui, tá? Mas deixa eu dar um zoom aqui, aí depois eu vou fazer melhor, quer ver? Aumentar a letra. Ficou melhor para ler aí? Tá. Vamos lá. Dedução. O que é uma dedução? Eu tenho um todo. Tá? Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Eu tenho um todo, que tem tudo o que eu quero, e aqui dentro eu tenho vários elementozinhos. Ok? Se eu tirar algum elemento daqui e mandar para fora, eu sei que esse elemento que está aqui fora veio dali de dentro, não é isso? Então, tudo que eu tirar daqui e colocar aqui fora, cada uma das pecinhas, eu vou saber que veio de lá. Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho uma caixa de bolinhas brancas, tá? Todas as bolinhas da caixa são brancas. Todas as bolinhas que estão na mesa vieram da caixa. Logicamente, todas as bolinhas da mesa são brancas, né? Se todas aqui eram brancas, todas eu tirei da caixa e pus aqui, todas aqui vão ser brancas também. A dedução, então, ela vem do grande para o pequeno, a parte nesse sentido, de cima para baixo. Eu tenho um todo, grande, um universal, e eu vou tentar explicar um pequenininho, um particular, tá? Essa é a ideia de dedução. Todos os animais com guelras são peixes. Eu tenho uma sardinha, ela tem guelra, ela é um peixe, tá? Fica fácil de fazer, né? Tranquilo? Vamos para o próximo aqui, que seria a indução. A gente já vê de cara aqui, então, que o Freud, né, não trabalha com a dedução, né?
E, curiosamente, né, a gente sempre fala lá do nosso amigo Sherlock Holmes, né? Isso aí, eu fiz isso por dedução elementar, meu caro Watson. Mas o Sherlock Holmes nunca faz dedução, ele só faz indução. O que é a indução? Eu vou partir, ao contrário aqui do que eu fiz aqui em cima, eu vou partir do pequenininho, de novo, eu vou partir do pequenininho em direção ao grande, tá? Eu parto daqui e vou nesse sentido. É um exemplo clássico dos casos clínicos do Freud. Eu tenho um caso bom de psicose, eu tenho o Schroeder, né? Olha, é um bom caso de paranoia. Eu vou, trabalho aquele caso, explico cada pedacinho, cada um dos detalhes, com o máximo de cuidado possível. O que acontece? Eu consigo induzir que provavelmente as outras psicoses também são como esta, tá? Se for pensar na ideia das bolinhas ali da caixa, né? Eu tenho, todas as bolinhas que eu tenho na mesa são brancas, né? As bolinhas vieram da mesa, vieram da caixa, né? Provavelmente as bolinhas da caixa são brancas. Só que eu posso simplesmente ter uma bolinha preta lá dentro, né? Bastava eu ter uma preta aqui dentro, né? Para estar errado. Essa é a crítica do Popper, né? O Popper vai usar a famosa frase lá, né? Todos os cisnes são brancos. Basta eu achar um cisne negro para falar, pô, não são todos os cisnes que são brancos, tá? Tá vendo que a dedução, então, é o caminho inverso da indução? A dedução parte do todo para o particular. A indução parte do particular para o todo. A dedução, ela tem um problema que ela não cria nada novo, porque tudo que está ali em cima, né? Tudo que tem nesse primeiro momento aqui, nessa fase inicial, aqui embaixo vai ter também. Já a indução, não. O que eu tenho aqui é muito maior do que eu tinha aqui. Saiu um textinho. Sai daqui. Sim. O que eu tenho aqui é muito menor do que o que eu tenho aqui. Eu tenho um caso de psicose, e eu consigo explicar milhares de casos de psicose. Tá? Eu tenho a Dora como um caso de histeria, e eu consigo apresentar milhares de casos de histeria. Tá? Então, a indução, ela traz para a gente alguma novidade, né? A indução é basicamente a ideia do método psicanalítico. O método psicanalítico trabalha com indução. A abdução, a gente fala que é a teoria a forma da melhor escolha, da melhor resposta, né? Ela também parte de algo mais singular, tá? Em direção a algo maior, né? Ela parte do pequeno para o grande, tá? Só que ela tem ainda menos possibilidade de ser provada, né? Eu sei que as bolinhas que estão na mesa são brancas, eu sei que as bolinhas que estão na caixa são brancas. Será que elas vieram uma da outra? Eu não consigo afirmar que uma veio da outra, né? Esse meio do caminho eu não tenho. Então, eu tenho que provar por algumas outras provas, né? Que é tipo, eu saí ali na rua e a rua está toda molhada. A primeira hipótese minha é que choveu. Será? Será que não passou o caminhão-pipa da prefeitura jogando água? Será que não tem um vazamento de água da casa do vizinho que jogou água para todo quanto é lado? Né? Tem outras hipóteses, né? Então, eu teria que ver, para eu garantir que choveu, eu teria que eliminar algumas. Por exemplo, não tem vazamento, né? Os telhados das casas também estão molhados, então não foi o caminhão-pipa que passou. Então, provavelmente, choveu. Tá vendo que eu tenho mais coisas que eu preciso fazer para provar que é verdade? Essa aqui é a mais difícil de provar, mas é a que traz mais novidades. Boa parte também do método psicanalítico vem daqui, sobretudo o comecinho do Freud, tá? Os primeiros momentos do Freud tinha muito também da abdução, porque ele tinha que criar algo de novo, ele tinha que imaginar algo de novo. Peguem o projeto Uma Psicologia Científica e dê uma lida. Pô, é muito abdutivo o método de inferência do Freud ali, tá? Ele está realmente tentando trazer algo de diferente ali, para a gente ali, para poder minimamente entender, criar algo novo, e depois desse algo novo, aí ele poderia, sim, continuar propondo a teoria. E aí que a gente chega, nossa senhora, agora que eu estou vendo o tempo aqui, estou falando aqui, na maior alegria aqui, estou nem vendo o tempo, deixa eu correr aqui. E aí que a gente chega literalmente no que é
o método clínico da psicanálise, que é tão importante para a gente. Como que funciona a psicanálise? Freud vai dizer que a psicanálise, ao contrário dos grandes grupos, das grandes teorias filosóficas, a psicanálise não tem um conceito a partir do qual ele possa partir, um conceito bem definido, bem delimitado, a partir do qual ele possa partir e deduzir todo o resto. Ou seja, está falando, a psicanálise não dá para fazer igual Euclides fez. Não tem jeito, né? Ele vai falar que, assim como as outras, como a química, como a física, a gente tem umas noções mais ou menos, e a gente vai melhorando elas com o passar do tempo. Exato. É isso que o Freud faz. Peguem algum dos casos do estudo sobre histeria. Vocês vão ver que não existe a palavra inconsciente ali, em boa parte deles, né? Aquilo ali, tem uma proposta, existe algo que já tinha até recalcado em alguns textos e tudo mais, mas não tinha. Peguem o caso Dora, não existe a palavra pulsão no caso Dora, né? O Freud não tinha ainda a ideia de pulsão para colocar ali no caso Dora, né? Ainda que ele já tivesse essa ideia de uma força que movimenta, né, continuamente, mas ele não tinha o conceito pulsão para colocar ali ainda, né? Então ele vai crescendo esse conceito aos pouquinhos. Como? Eu atendi fulano de tal. Estou aqui atendendo o Janilton aqui. Vamos lá, o Janilton está aqui no divã, falando, quando eu era criança eu queria um caminhãozinho azul, meu pai não me deu esse caminhãozinho azul, por isso que agora eu não sei o que e tal, né? E ali eu estou atendendo o Janilton e tal, e a partir do que eu ouvi do Janilton falar, eu aprendi um monte de coisa sobre uma neurose X qualquer aí. Não vou dar o diagnóstico do Janilton, não adianta, né? Então, só se for para avacalhar, né? Tipo lá, cara, sou psicótico. Né? Não. Mas aí, a partir daquilo ali que eu ouvi do Janilton, eu aprendi alguma coisa sobre a neurose X ali. Ótimo, nossa, que bacana, tá vendo? Funciona assim. Aí eu vou ver, escrevo sobre aquilo, tá vendo? Eu tinha a clínica, por isso que é um método clínico, eu estava atendendo, partiu da clínica, peguei aquilo ali que eu aprendi com meus pacientes e escrevi, eu teorizei sobre aquilo ali, né? Vamos pensar, clássico aqui da proposta freudiana, tá, isso que ele me trouxe, ele está sofrendo, né, de determinadas coisas, porque ele recalcou alguma coisa, isso que está recalcado está no inconsciente. Quando a gente conseguiu acessar o inconsciente daquilo ali, ele melhorou. Tá vendo? Produziu uma teoria do inconsciente. Escrevi essa teoria. Essa teoria me ajudou a atender o Tiago, né? Porque o Tiago me procurou depois do Janilton, nossa, eu vou usar aquela teoria que eu aprendi com o Janilton, vou usar com o Tiago agora. Aí usei com o Tiago e o Tiago me trouxe outras coisas. Não, que bacana. Esse negócio que o Tiago me trouxe agora é mais bacana ainda, que ele me deu outra ideia. Eu escrevo sobre essa outra ideia, teorizei sobre mais uma. Agora eu tenho uma teoria melhor ainda. Aí chegou o Oswaldo, né? Tá aí também. Aí chega lá, Oswaldo, nossa, o Oswaldo me falou outras coisas. Tá vendo? A coisa vai caminhando. A teoria ajuda eu ver melhor a clínica, e a clínica faz eu avançar na teoria. Isso vai virando a bola de neve, que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E esse é o método clínico da psicanálise, né? Freud vai falar que teoria e clínica são indissociáveis e que um único e mesmo método servia para se livrar do mal e aprender sobre ele, né? Então, essa é a ideia do Freud do que é um método clínico e como que um método da psicanálise funciona. Uma coisa bacana dessa história é que depois do Freud, a gente ainda tem mais um carinha muito legal, que eu gosto muito, que é o Jacques Lacan, né? Que o Jacques Lacan ainda vai trazer... Não, acho que parece que tem uma dúvida da Letícia, que talvez vá nesse ponto antes de você ir para o Lacan. Vai, Letícia, cadê? Leia para mim, que eu não vi. Posso falar? Pode sim. Primeiramente, queria dar boa noite, né? E queria perguntar também se essa questão do Freud seria a indução ou a abdução. Eu fiquei um pouco na dúvida. Tá. O Freud trabalha basicamente com o método indutivo, tá? Que quando ele constrói os casos clínicos, ele sempre parte do particular em direção ao universal, né? Então, normalmente, a ideia de um estudo de caso do Freud é geralmente indutivo. Mas a gente vai ter... Gente, o Jonathan está dirigindo, Jonathan, presta atenção. A gente vai ver que algumas coisas que ele produz é produzida pelo método abdutivo. Você vê que ele tem... ele chega em momentos assim que... E agora?
como é que eu resolvo isso aqui? Eu tenho que pensar a melhor escolha, né? Dentro das várias hipóteses. A ideia de pulsão de morte, por exemplo, é muito assim. Ele vai vendo como que as coisas vão caminhando, 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 a psicose chegando, aquilo tudo aparecendo muito forte para ele, e dentro de tudo aquilo ele consegue, pô, mas se eu pensar isso aqui, ó, pulsão de morte, eu consigo resolver essas coisas. Funciona? Aí ele vai e testa. Funcionou. Ah, não, então funciona bem. Viu? Então ele usa os dois métodos. O método dedutivo é que praticamente ele não usa. Você nunca vai ver o Freud chegar e falar assim, ó, eu trabalhei com 160 mulheres, tá? As 160 eram histéricas, e as 160 tinham isso aqui. Então, as histéricas têm isso aqui. Isso aí você nunca vai ver o Freud fazer, tá? Mas a indução muito, 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 sobretudo nos casos, e a abdução em alguns pedaços, assim, algumas partes da teoria, bem bacana também de ver. Ok? No Lacan, eu acho que a ferramenta mais bacana do Lacan, envolve o método, né, é quando ele vai trazer algo que é muito dele, que é a ideia de subversão. Para mim, esse é o método principal do Lacan, pelo menos para mim, o método clínico principal do Lacan é a subversão. O que ele vai falar disso aí? Tem um dia que eles comentam com ele sobre a ideia da revolução, né, aquela famosa revolução copernicana. Todo mundo lembra o que é a revolução copernicana, né? Ai, Copérnico tirou a Terra do centro do universo, aí depois veio Darwin e tirou o homem do centro da criação, aí depois veio quem? Alguém se propõe aí a responder? Quem que veio depois? Foi o terceiro golpe. O Freud. Pois é, né? Para o Freud, né? Porque para o Kant foi o Kant, então todo mundo acha que é o terceiro golpe, entendeu? Todo mundo acha que deu a terceira pancada na humanidade. O Freud foi um dos que falou que foi ele, tá? Mas não foi o primeiro, teve gente antes do Freud que já tinha falado isso. Mas, tá, faz parte. Eu, particularmente, prefiro o do Freud que o do Kant, mas o do Kant também, muito bom. Só que aí... O Freud disse que ele foi o único a falar da forma como ele disse. Sim, exatamente. O Freud tem um algo a mais ali. O Freud realmente tirou o homem de dentro dele mesmo, né? Pô, não mando nem em mim mais, né? Nesse sentido, eu também voto no Freud, tá? Mas ele não foi o primeiro que falou, não, né? Mas aí tá. Aí tem algumas críticas que são interessantes, né? Por exemplo, o Copérnico, realmente, ele acabou com o geocentrismo, né? Propôs o heliocentrismo. Mas tinha o centrismo, tá vendo? Continuou a coisa no centro, continuou tendo as orbes celestes perfeitas e tal. O bacana mesmo é o Kepler. Vocês lembram do Kepler? O Kepler foi quem propôs que não tem orbes, não tem círculos perfeitos, né? Os planetas giram em torno das estrelas, elas giram umas ao redor das outras, essas coisas todas, em elipses, né? Porque depende do momento ali de atração ou não, então são sempre elipses. Então, nem centro não tem mais, né? Então, nesse sentido, o Kepler é muito mais radical do que o Copérnico, né? E aí, o Lacan vai usar justamente essa ideia da revolução, que é esse movimento que eu faço ao redor de um eixo, né? Para falar, o que é uma revolução? É uma volta que eu dou ao redor de um eixo e chego onde? No mesmo lugar de onde eu saí. Né? E aí ele vai fazer críticas às diversas revoluções que a gente teve aí na humanidade, né? Revolução Francesa, Revolução Protestante, Revolução não sei o que lá, né? Porque no final das contas, Revolução da Burguesia, Revolução Industrial, não sei o que lá, já muda tudo e fica do mesmo jeito, né? O rico continua rico, o pobre continua pobre, quem manda continua mandando, quem obedece continua obedecendo. As revoluções não mudam muita coisa no final das contas, né? E aí que ele vai trazer a ideia de subversão, né? A gente tem que pensar uma maneira em que a gente dê a volta ao redor desse eixo, mas a gente chega em outro lugar. Se a gente chegar no mesmo lugar, não adianta, né? E aí ele propõe essa ideia de uma subversão quase como uma espiral. Eu estou dando voltas, mas eu estou chegando sempre em lugares diferentes. Eu vou para outros pontos. E aí ele começa a subverter tudo. Talvez uma das frases mais famosas do Lacan, sobretudo o primeiro Lacan, é o inconsciente é estruturado como linguagem. Não é isso? Ele está fazendo 3 citações. O inconsciente, Freud, é estruturado, Saussure, Lévi-Strauss, como uma linguagem, Saussure. É isso? 3 autores. Ele subverte os 3. O inconsciente do Lacan não é o inconsciente do Freud, a estrutura do Lacan não é a estrutura do Lévi-Strauss, a linguística do Lacan não é a linguística do Saussure. Ele inverte todos, ele subverte todos. Tá?
O Freud, ele respeita mais um pouquinho, né? Ele era mais fã do Freud, assim, mas, no geral, os outros todos, ele subverte muito. Por quê? Pensa, o Saussure com a linguística. Ele está falando da linguística, ele está falando de, sei lá, qualquer proposta da linguística, significante, significado, aquela coisa toda, a fala, mas sempre pensando o quê? É algo racional, é algo da razão. Isso a gente tem na filosofia. Filosofia são as grandes teorias da razão, pelo menos a grande maioria delas, né? Tem filosofias do inconsciente e tal. Mas a gente pensa pela razão, é o pensamento. Se a psicanálise trabalha com o inconsciente, não com o consciente, é necessário que eu adapte essas teorias, ou melhor ainda, né, que eu subverta essas teorias, para elas conseguirem funcionar no inconsciente. E no inconsciente as regras são outras, né? Aqueles 3 princípios do Aristóteles não valem, né? Princípio de identidade, esses aí você sabe, o princípio de identidade, A igual a A. Princípio de não contradição, A é diferente de B, né? Princípio do terceiro excluído, A é diferente de B e não tem um C que seja um meio termo entre A e B, por exemplo, né? A não é B nem C. No inconsciente não é assim, né? Eu sonhei ontem com meu tio, mas o meu tio, na verdade, a imagem era do meu pai, e ele dizia para mim uma frase que é do meu avô. Pô, tem 3 pessoas juntas, né? O A, o B e o C são um só, eles são o D, que não é nenhum dos 3, né? Tá tudo misturado, tudo junto. Dá para eu torcer para o Atlético, para o Cruzeiro, para o América, né? No mesmo sonho, sem ter briga nenhuma de torcida, entendeu? De quebra ainda posso botar até o Flamengo e o Corinthians ainda, se eu quiser, né? Então, assim, no inconsciente as regras são outras. Então, para eu conseguir entender uma teoria, para eu conseguir utilizar uma teoria dentro da psicanálise, eu preciso subverter essa teoria. Por isso que o Lacan inverte o signo linguístico do Saussure, por isso que ele pensa a estrutura de uma outra forma, né? Por isso que ele, sei lá, ele modifica a matemática, ele modifica tudo que ele pega. Nada que o Lacan pega, ele devolve exatamente como é. Nem mesmo Freud, tá? Eliana, duvida de quê, Eliana? Acho que eu duvido. Agora eu quero saber de que ela no duvida. mesmo sonho, colocar o Galo, o Cruzeiro e a América como Pois uma é. Esse ótima é mais fanática complexo. atleticana, eu acho que eu comecei a duvidar. Tá vendo? Quando a gente fala de futebol, não tem jeito. Mas sim, né? No inconsciente, a gente consegue... Desculpa interromper, mas Sim, pode falar. Só fala mais alto um pouquinho que eu não estou te ouvindo. Eu queria aproveitar para explicar. Eu queria muito estar presente no encontro e acabou que atrasou com um paciente no consultório. Eu estou em translado de uma cidade para outra agora. Mas não poderia deixar de estar presente nesse encontro aqui, agradecer o convite. E sobre o que foi dito, algo que me chamou muito a atenção. E aí eu vou trazer outros 2 pensadores que não são necessariamente do campo psicanalítico, mas dentro do que você falou, Roberto, que é o Marx, que vem dizendo que a nossa sociedade ela sofre uma crise do capital, e eu diria uma crise do sujeito, que é cíclica. E aí vem o Gramsci, nessa mesma proposta de superação dos outros saberes, falando justamente sobre a espiral, em que nós vivemos em um contexto de espiral, em que nada é repetitivo. Na verdade, tudo tem um elemento novo de aprendizado, e que aí a sociedade, apesar de conviver com os mesmos conflitos em algum nível, ele se distancia também porque a vivência individual e o aprendizado anterior já transforma o atual como algo totalmente distinto. E aí isso corrobora muito com o que você fala em relação à espiral. E são 2 autores que não são do campo psicanalítico, mas que tratam desse mesmo discurso. Aí eu fico pensando, pronto, mais 2 para dizer aí que foi eles que foram a terceira evolução. Sim, sempre tem mais um. Um dia eu vou fazer isso também, vocês vão ver. Eu vou falar que você é o 4 para avacalhar. Não quero ser o terceiro, não, o terceiro tem muito. Mas sim, é bacana. O Marx, por exemplo, é um dos que o Lacan também subverte, né? O Lacan também vai pegar a mais-valia do Marx e vai pegar o objeto A e vai colocar lá, o objeto mais gozar, né? Lacan não perdoava muita gente, não, né? Lacan era um leitor voraz, né? Mas que sempre trabalhava com essa ideia da subversão, e esse talvez seja o grande método do Lacan para poder produzir, tá? Enquanto pesquisas. Porque talvez se não tivesse tido o Lacan, né,
Vocês já assistiram, quer ver? Ai, gente, não é a Psi, não. Tinha uma outra série, mas a Psi é um pouquinho próxima. Tinha a versão lá que era In Treatment, né? A sessão de terapia, Uhum. né? Então, basicamente, aquilo é como seria a psicanálise se não tivesse existido o Lacan, né? E você vê que ela vai se degradando do Freud um pouquinho, né? E o Lacan retoma e dá uma vida para aquilo ali de novo, né? Que estava se perdendo já, mas que precisou daquilo ali. É só ver que a psicanálise, quando saiu da Europa e foi para os Estados Unidos, virou psicologia do ego, né? Ela se transformou em outra coisa. Precisou de alguém para chegar e dar um gás novo. E o Lacan foi esse cara, né? Justamente por essa posição subversiva dele. Interessante. Interessante que Lacan é o revoltado, né? Poxa, tá todo mundo querendo pegar uma base, sem se aprofundar e criar sua própria teoria para fazer nome. Aí o Lacan diz, não, peraí, eu vou voltar lá porque essa galera não está estudando direito. Vamos descobrir o que o Freud quer dizer, porque nem sempre a gente vai inventar a roda tá aí, a gente tem que compreender como é que ela foi feita. Uhum. E o Lacan busca isso, né? E aí ele descobre que a roda pode ser de vários carros, Sim. vários tipos de veículo, muito mais complexo do que um só. Sim, e ele vai muito além ainda, né? Ele complica muito, ele traz muita coisa, ele produz demais. A psicanálise com Lacan, ela fica enorme. Por estar dirigindo e interrompendo a fala aí, viu? Não, tranquilo. A culpa é toda dos amigos que convidou, viu, gente? O Janilton é assim mesmo. Mas o Lacan, cara, o Lacan faz que a coisa cresça exponencialmente, né? Você vê as diferenças do que um e o outro propõem, né? Você pergunta para o Freud o que uma pessoa precisa saber para ser psicanalista. O Freud fala, né? Literatura, arte, né? E tal, mitologia. Aí pergunta para o Lacan o que precisa saber? Matemática, linguística, lógica, topologia. Né? Vai para outro caminho, né? A ideia é literalmente, né? Precisa subverter, precisa fazer, né, algo de diferente para que a gente não morra, né? Eu sempre falo com alguns amigos meus, não sei se eu já falei isso com o Jamilton, que a gente acaba encontrando menos um pouco, mas eu falava muito com o Mari, com a Daniela, com o Cadu, que a gente contava todo dia ali na UENG, né? Então eu sempre falava com eles que às vezes a gente começava a ficar com cara de professor de uma filosofia antiga que não existe mais, né? Sobretudo quando a gente vê esse avanço enorme aí dos DSMs, né? Algumas coisas assim, ficava assim, gente, daqui uns dias vai parecer que eu estou dando aula de uma teoria antiga que não existe mais. É como se eu estivesse dando aula de Platão, né? É muito legal, mas é uma coisa lá do passado, né? Então, nossa, a gente precisa mesmo reviver isso aí. A gente precisa produzir algo novo. Se a gente não continua no caminho, e aí voltamos ao método, né? O caminho, a coisa para, né? A gente precisa manter o caminho, a gente precisa caminhar. E aí é que, né? A gente precisa caminhar sempre. Se a gente para, né? Vamos lembrar dos clássicos aí ingleses, né? Rolling Stones, né? Pedras que rolam não criam limo, né? A gente não pode criar limo, não. Não podemos deixar a psicanálise criar limo, não. Né? E aí eu volto a falar para o Jamil, senão eu vou ficar falando até amanhã, já é quase 9h30 aqui. Aposto que o Jamil tem um monte de coisa para falar ainda. Eu estou super gostando do que você está, da forma como você está abordando, né? Eu acho que você comentou por último aí, tem muito que ver mesmo com isso, né? Acho que assim, perseguir com rigor, né? Essa metodologia, né? Assim, dá para a gente entender assim, o que você traz, especialmente a parte de Lacan, né? Da noção da subversão. Lacan é genioso, né? Nesse sentido de vai muito além, né, do que, né, assim, e acho que é um pouco do ponto que a gente vai também trabalhar, né, no próximo seminário, que o fato de existir matemática, existir número, estatística, não quer dizer que você deduziu a natureza da coisa, né? Não. O matemático que eu convidei por isso, né, ele tem uma fala dele que ele diz assim, bom, tem muitos milhares de trabalhos que eu vejo da ciência, que aí eu vou analisar matematicamente aquilo, ele não corresponde à proposta de leitura. Ele pega um viés, né, um modelo matemático, aplica, bom, matematicamente está certo.
cientificamente, em termos de método de investigação, está tudo errado, porque para poder dizer que achou o causador, ele teve que ignorar uma série de variáveis, né? Sim. É interessante como é que os números parecem dar cara de verdade para as coisas, né? Se eu falo assim, nossa, as crianças estão morrendo de fome na África. Todo mundo, Se eu falo, nossa, esse ano, 6.372 crianças morreram de inanição na África. Você fala assim, nossa, isso tudo, né? Parece ser de verdade, né, quando você fala número, né? Só que, bom, qual que é a diferença? Muito bem. Acho que o Tiago está com uma pergunta aí, Tiago. Sim, boa noite, doutor Roberto, boa noite, Janilton, boa noite a todos os colegas. Algumas coisas eu gostaria de pedir, assim, só para, se você poderia, assim, confirmar algumas informações que você passou inicialmente, só para poder fechar, assim, uma gestalt, assim, a partir daquilo que você falou e não ficar nada esburacado em termos teóricos. É certo a gente deduzir que os métodos advêm originalmente do método matemático desenvolvido por Euclides ou não? Você acredita que na genealogia de desenvolvimento dos métodos, a base disso está na teoria euclidiana? Pelo menos foi o primeiro grande, pelo menos que eu conheça, tá? O primeiro grande método tenha sido o método geométrico. Que é só pensar que os matemáticos, a palavra matemata em grego queria dizer ciência. É próximo do que a gente chama de ciência hoje. Então, fazer matemática para eles era fazer aquilo ali, né? É lógico que tem um método dialético do Platão, por exemplo, né? Do Aristóteles, que eles vão trabalhar um pouco com isso, mas talvez o grande método montadinho, bonitinho, com regras, talvez tenha sido o do Euclides. O Descartes, você afirmou que ele produziu um método geométrico? Ele trabalhava com um método no que a gente chama de modo geométrico, que é a ordem analítica, que para boa parte das pessoas que estudam o método geométrico não é considerado método geométrico. Alguns só consideram a ordem sintética, que é a do Spinoza, do Euclides, tá? Então ele produziu o modo geométrico. É uma outra ordem, não foi ele que criou, ele escreveu nessa ordem, tá? Já existiam outras pessoas que escreviam nessa ordem também. Só que para alguns autores isso não era considerado um método geométrico, porque ia na ordem inversa, analítica. Aquele que você falou que defendeu a existência de Deus e da alma, seria Descartes ou Spinoza? O Descartes que faz isso no Meditações Metafísicas, né? Ele vai fazer ali, acho que são 2 provas da existência de Deus, a prova da existência da alma, está ali no Meditações Metafísicas. O Spinoza parte da ideia de que Deus existe, né, de que há Deus e tal, para produzir a ética. O axioma principal dele é Deus. E aí, se Deus existe, há ética. Tá. Tem um caminho enorme nesse meio, né? Eu estou falando o primeiro e o último, assim, tem 6.000 no meio. No modo geométrico, você falou sobre penso, logo existo, né, que é o cogito, que você falou sobre ordem analítica. Na ordem sintética, você vincula isso ao pensamento de Spinoza, ou seja, a partir de uma causa rumo a um efeito, que seria a ética? Essa é a forma sintética, né, que é a maneira como é escrito a ética do Spinoza. Parto da causa para o efeito. No Descartes, eu parto do efeito para a causa. Nós, seres humanos, somos efeito, a causa é Deus. Ele vai partir de nós, seres humanos, eu penso, eu consigo pensar, eu existo, esse pensamento, por que ele é verdadeiro? Porque vai existir um Deus que me garanta. Também tem um monte de argumentos no meio, né, mas eu parto do efeito, eu, ser humano pensante, para a causa, Deus. Uma última pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte, quando você fala assim, Freud afirmou que a psicanálise é um método de reticências das neuroses. Tá, de tratamento das neuroses. Tratamento. Isso aí, não me engano, acho que é sobre a psicoterapia, se não me engano. Não, 2 verbetes de enciclopédia, se não me engano. Aí o primeiro verbete chama psicanálise, e ele começa isso. A psicanálise é um método de tratamento das neuroses, um método de pesquisa que investiga essa mesma neurose e tal. É o primeiro parágrafo. Tá. E uma última coisa que eu queria agora fazer é só um pequeno comentário, que é interessante quando você vê a palavra alemã, psychoanalyse, ela vem das expressões gregas, né, psyche,
que é traduzida Sim. como alma, como mente, e analise no grego, que significa dissolução, né? Método de resolução, análise. Isso eu tinha E visto, é né? interessante que o Freud, quando usa essa expressão analise, com o sentido de dissolução, ele tinha em mente mesmo esse pensamento químico de fracionar, de decompor as substâncias, né? Uhum. E aí os sintomas e as manifestações patológicas acabam sendo, então, compostas por moções pulsionais, né? Então, ele fraciona, de certa maneira, os sintomas e as manifestações patológicas a partir de uma noção um pouco mais nuclear, que seriam as moções pulsionais, né? Mas é muito interessante quando você fala dessa questão do analise, né, como essa dissolução, né, sobretudo na compreensão dos sonhos, no sentido de dissolver, de trabalhar com esse fracionamento do sonho. O que é isso, o que é aquilo, e deixar o sujeito do inconsciente se manifestar e significar, a partir do próprio sujeito, o que seria, então, esse sonho. Muito interessante isso. Que é a ideia da Traumdeutung, não é a Trauminterpretieren, né? Traumdeutung, a significação dos sonhos, né? Muito obrigado, tá, Roberto? Sim. Uma coisa bacana, né? A gente, por causa de quase uma colonização inglesa que a gente tem, inglês que eu falo da língua inglesa, a gente acaba traduzindo muito para mente, né? A gente vê na edição standard, sempre tem mente, mente, mente. Eu pesquisando aqui no original alemão, o Freud, em nenhum único texto, em nenhuma única vez, ele usa a palavra mente. Por quê? Porque a mente é um epifenômeno do cérebro. E o Freud vai dizer que o orgânico e o psíquico, eles estão em dependência concomitante, né? Então, um não é causa nem efeito de nenhum do outro. Os dois estão juntos. Por isso que o Freud só usa psique e anime. Ele usa ou o aparelho psíquico, né, que é o psychische, né, do alemão, ou o Seele, que é a alma. Ele sempre vai usar essas duas palavras. Nunca mental, que é mental em alemão. Só de curiosidade. Eu acho isso magnífico, cara, de se colocar. E, Thiago, muito bacana as suas... Travou. Voltou. Travou. Acho muito bacana a colocação, inclusive um resgate do que o Thiago faz. E quando você fala sobre a dissolução a partir de Freud, porque tudo para Freud é a dissolução. É o princípio, assim. Princípio no sentido que eu digo é um dos fundamentos. E vocês falaram de dois elementos que são fundamentais em Freud e que são fundamentais, a meu ver, para tudo na nossa construção, que é a dissolução e a pulsão. Porque Freud fala da pulsão em diversos aspectos. E uma delas que se destaca é justamente a pulsão de morte. Só que, olha que curioso, o Freud ele traz a pulsão de morte e a pulsão, em sua origem analítica da palavra, e eu vou falar de Lacan, que joga muito com as palavras, né? A pulsão ela vem do pulso. E eu que sou da música, por exemplo, a minha origem é da música, como eu comentei com o Jamilton, o pulso ele é uma frequência intermitente, constante, e que era sempre progressiva. Progressiva não no sentido de crescer, mas de seguir sempre em frente. E olha que curioso, quando a gente fala sobre pulsão, e fala sobre pulsão de morte, a morte seria o fim. Mas não existe um fade-out nisso. Então, assim, a morte ela não seria lida a partir de Freud como um fim, mas como, de repente, o medo, o receio do inconsciente, do oculto. Não é o término de algo, mas é o receio do que vem após. Então, a pulsão de morte, ela é a continuidade, é o se desafiar, é desafiar e permitir o inconsciente falar a partir do que nós não conhecemos, a partir daquilo que nós não compreendemos. É o não dito. Ainda que seja na repetição ali da análise, gente, eu não estou mais dirigindo, tá? O pessoal está infartando com medo de você aqui. O carro está parado, tá bom? Eu estou parado. E não fiquei com medo de pulsão de morte, eu não sou nem de efeito suicida e tal. Fiquei tranquilo quanto a isso. Estou em frente à minha casa, mas é tão apaixonante porque eu tenho que...
essa análise sobre a pulsão vinculada à música e vinculada sobre essa construção que o Roberto, que é da música, entende essa questão da onda musical, né? Que são Sim. altos e baixos, a nossa vida é construída a partir disso, ela é sempre contínua, ela é para frente, ainda que nós tenhamos menores frequências, que é o processo aí que o Freud vai falar lá na histeria, da depressão, ou todos os outros vários contextos que o sujeito é acometido. Isso não é dado como eterno, isso é dado como um momento. Então, acho muito bacana, porque quando eu conversei com o Jamilton, esses dias, né, Jamilton, falando sobre a matemática no projeto que a gente está desenvolvendo, a psicanálise tem medo da matemática. E Lacan fala da matemática. A psicanálise tem medo da matemática, porque a matemática, há um pressuposto de que a matemática ela quantifica e não qualifica, sendo que a análise ela tem uma leitura fluida sobre tudo, né? Então, como quantificar a análise? Como quantificar o momento psicanalítico a partir da livre demanda, do discurso livre? E aí é quando você entende a matemática a partir de um outro olhar. Ela não quantifica, mas ela traz números que nos possibilitam perceber o que é repetição dentro de um discurso, o que é repetição, e dentro dessa matemática da repetição, dentro de um cálculo, a gente encontrar o não dito. Então, sabe aquilo quase que investigativo, o que não é nosso lugar enquanto analista, mas o paciente que repete o mesmo discurso em análise, a mesma história, você fala assim, não aguento mais ouvir isso. Se você tiver uma escuta atenta, você vai ver que ali há elementos que sempre se apresentam como novo. O repetir, ele não é um repetir total, é o semblant que desaparece. É no repetir que o novo se apresenta. Porque de tanto ele repetir aquilo, ele vai trazendo elementos novos assim. Sim. É isso tudo. Eu tô parado, tentando ser bem em casa. Sim, que bom que tá parado. Ficamos preocupados. Mas isso que você falou que eu achei interessante. E queria só pontuar algumas coisinhas sobre elas também. Não sei se dá tempo, né, Janel? Dá? Vai falar? A gente aproxima muito a ideia de pulsão com a ideia de impulso, né? De pulso, algumas coisas assim, mas no alemão não tem nada a ver, né? O Trieb do alemão, aproveitando que você está aí no carro, né? O Antrieb em alemão é o motor do carro, né? Então, o Trieb do alemão é aquilo que te movimenta, que te faz mover. Por exemplo, aquela vara do boiadeiro que fica ali espetando, o ferrão, né, que a gente chama, que espeta o gado para o boi continuar andando ali no carro de boi, aquilo ali também é Trieb, né? Aquilo ali também espeta e faz andar, né? Mas, de toda forma, a música é uma das coisas mais bacanas para a gente entender isso aí, como é que isso aí funciona. Mas eu gosto de pensar sempre pela ideia das cadências, né? Como que você pega um dó maior, daquilo ali você vai para um fá maior, você aumentou a tensão, vai para um sol com sétima, você criou muita tensão, e aí você resolve de novo em dó maior, né? E a coisa apazigua. Esse é um movimento pulsional do Freud que a gente vê em todas as músicas, né? É mais ou menos, o cachorrinho, é mais ou menos o caminho que a gente vê lá na Twist and Shout dos Beatles, né? Que é isso. Ré, Sol, Lá, Ré. Ele cresce e diminui o tempo inteiro. E da pulsão de morte, né, só para lembrar aí também, eu acho muito bacana, a pulsão de morte, ela não é o fim, ela é o começo. Isso é que é louco no Freud, né? O Freud vai falar o tempo inteiro, né? A gente parte de um estado inorgânico, né? Antes de eu ser esse ser vivo aqui, um por um dos átomos que estão no meu corpo eram inorgânicos. Então, tudo isso estava em alguma coisa de forma inorgânica, que está aqui agora em mim de forma orgânica, pulsão de vida, que tenta brigar por algum tempo, enquanto ela conseguir, para não voltar a ser inorgânico, pulsão de morte, né? Muito bíblico, né? Do pó ao pó, né? Muito bíblico, o Aécio adora, né? Essa frase aí da Bíblia. Nossa, eu vou fazer um piadinha com o Aécio aqui. Nossa, vou ser preso. Lei de Segurança Nacional do professor. Mas, né? Do pó ao pó, né? Do pó viemos, ao pó voltaremos. Pulsão de morte do Freud. Vou parar com a besteira antes de eu ser preso. Roberto, muito bacana. Assim, tem várias questões aqui. Eu acho que assim, você conseguiu fazer uma provocação, né? A gente tem mais ou menos com o Roberto um combinado com
com os horários, né? Mas assim, esse é o primeiro, né, Roberto? Eu acho que isso que nós estamos construindo, tivemos até um problema técnico aí, eu não sabia, fiquei sabendo na prática, né? O experimento, a investigação, a partir da 100ª pessoa não entra, mudou. Então, quais são as hipóteses? O pessoal não tá conseguindo. Só para a gente brincar um pouco aí, né? Isso é pesquisa, né? Mas já me responderam, falaram que o Google diminuiu, né? De 250 para 100 pessoas. Então, praticamente metade. Acabo Né? de me sentir duplamente privilegiado, porque eu consegui entrar no meio de uma estrada dirigindo e agora estou em casa aqui. Você está privilegiado, John. Mas assim, eu vou te fazer o convite, Roberto, para a gente, de repente, reagendar essa conversa, né? Porque qual vai ser a minha ideia? Praticamente metade das pessoas não conseguiram acessar. Por uma dificuldade. Eu não consegui também, assim, você sabe disso aí, não dá para fazer a transmissão no YouTube, espelhar tão rapidamente, né, sem os testes. Eu tentei fazer que não consegui funcionar. Mas aí, como nós estamos gravando, nós vamos liberar essa gravação no meu canal do YouTube, e aí todo mundo que não conseguiu acompanhar vai poder assistir, e a gente, de repente, podemos combinar um efeito, né, dessas questões que você levantou, para a gente chegar aqui com essas questões e fazer uma conversa a partir das questões. Assim a gente não vai se estender, né, no tempo que a gente combinou, e, ao mesmo tempo, dar a oportunidade de outras pessoas, né, de escutar. E aí sim eu faço uma programação para que a gente faça a transmissão pelo YouTube, que aí a gente consegue espalhar a informação para muita gente. Eu quero aqui, na verdade, também antes da gente fechar, agradecer, né? Agradecer as pessoas que estão aqui, agradecer primeiramente aí você, Roberto, pelo aceite, né, mais essa aventura, né, tá com a gente. Quero agradecer a Dúnia, né, que ajudou a gente a organizar também os trâmites aí junto à extensão universitária, a própria extensão, né, que está dando todo esse apoio para a realização desse evento. E quero também aqui dizer, né, que esse evento ele marca oficialmente o nascimento, assim, de uma forma bem agora consistente, vamos pegar bem tribe, né, de uma energia constante que vai se manter, de produções e de pesquisa a partir do NUPS, que é o Núcleo de Pesquisa em Psicanálise, e que também dialoga com os outros campos do saber. Então, a gente vai ter aí, vocês viram que a gente socializou na lista de presença, quem tiver o interesse, né, vai poder participar desse núcleo. A gente vai oferecer aí outros encontros como esse, a gente vai oferecer também estudos, né, pesquisa, e também, né, temos aí a parceria, né, Jonathan, aí com os Sementes. Uma das coisas que nós estamos caminhando é para pesquisa juntamente com algumas instituições, abrindo inclusive essa possibilidade. Primeiramente, agradecer a preocupação do pessoal. Estou lendo as mensagens agora, a gente desesperada comigo dirigindo. Calma, gente. Eu parei o carro na hora que eu fosse falar, tá tudo certo. Eu fui trasladado de uma cidade para outra, mas a hora que eu consegui entrar, eu estava mais próximo da cidade. E sim, essa Frida é apaixonante e ela representa muito a minha proposta enquanto sujeito. E Roberto falar sobre Beatles é o auge do nosso encontro de hoje, para mim. Dois músicos aí. Vamos falar que eu estou com a minha novidade agora, que são as minhas tatuagens das guitarras aqui agora, tá vendo? Roberto, na hora que eu mostrar as minhas, eu tenho os dois braços e o peito fechado sobre música. Assim. Massa. Não, os meus são as minhas coleções de guitarras. As guitarras estão aqui do lado, aqui só os desenhos. No campo da neurose e psicose aguda, o Zé Milton conhece, né, o nosso trabalho. Eu trabalho no Semente do Agro, da UFV. A gente está com uma parceria agora de tratar justamente, ainda mais em período de quarentena, esse cuidado dos pacientes que muitas das vezes não têm um discurso. E aí, como que você ouve aquele que não consegue desenvolver uma condição de fala, de expor o que ele sente ou o que ele pensa? Como que você faz isso? Esse é um desafio nosso, diário,
e que o Jamilton agora loucamente resolveu nos ajudar a estruturar isso. Eu que sou do campo da pesquisa, eu sou da UF, né? Vim para Minas e o Jamilton falou assim, não, dá para fazer, vamos fazer isso aí. Vamos ver no que vai dar. Não, eu que agradeço, assim, na verdade, isso é uma oportunidade, Roberto, incrível. Se desenvolve lá em Viçosa um projeto, né, que é o Sementes, é o único, e o Roberto tem experiência aí na saúde mental, e vai gostar do que eu vou falar. Bacana. Eles desenvolvem um projeto que é subsidiado por um plano de saúde. É o único, né? Eu aposto que o Roberto nunca tinha ouvido falar que um sistema muito, assim, lembra assim, os moldes de um CAPS, assim, que oferece vários tipos de atendimento, só que é subsidiado pelo plano de saúde. É o único no país. E nós estamos fazendo parceria com eles. Nossa, que Roberto, viu a cara bacana, do que Roberto, né? bacana. E aquela coisa assim, nós atuamos, engraçado que parece com CAPS, Roberto, mas não tem nada a ver com CAPS ao mesmo tempo. Porque a gente segue uma linha de orientação, em grande parte, psicanalítica. E outra que a gente trabalha com a integralidade de uma forma muito presente. Ela não é multiprofissional, em que é cada um na sua caixinha, cada um faz o seu atendimento e segue o trabalho. Não. Toda a construção da proposta terapêutica de cada sujeito em que a gente acompanha, ela é construída coletivamente. Isso é um desafio. Para quem é analista, muito. Não é nem do campo da análise. Cara, muito boa, muito boa. Quero conhecer. Quero conhecer É de perto. bacana, né? Sempre dou aula disso aí, eu quero conhecer mesmo. Eu vou dar um exemplo. Sim, depois eu passo para você o contato da né? turma, que vale muito a pena. Vanilda também está aqui. Bom, tem bastante gente. Vocês têm mais gente. Vanilda está aqui, ela vai me encher de bronca mãe, depois. Nossa, o Jonathan me fez gastar toda a adrenalina com essa história de trânsito. Mas a gente podia contar, então, aí com o professor Roberto, né? Assim, algum encontro com o restante da equipe, né? Para a gente compartilhar vocês aí, né? Com as construções teóricas, nós com a nossa prática aqui. Quero conhecer mesmo. Serão bem-vindos. Professor Roberto, inclusive, está com a gente no NUPS, né, Roberto? Então, sim, ótimo, muito bom. Eu oficialmente já fiz inscrição no NUPS, né, Danilo? Estou ali. Sim. Lógico que minha linha é mais voltada para a integralidade, assim, que é o que eu discuto no campo do mestrado, e agora eu estou trazendo para a gente estar construindo junto. Mas que louco agora falar da integralidade dentro de um campo psicanalítico, né, Janilton? E das adições de todo esse contexto, que é tão múltiplo assim. Sim. Mas muito bacana, gente. Eu acho que assim, nós fizemos aqui mais do que um encontro, né, para poder pensar a temática, né? Foi um encontro mesmo assim, para a gente já abrir o núcleo, né? Dando as notícias dos passos, né, que nós estamos desenvolvendo, né? Outro colega que também está que é amigo do Roberto, fez o mestrado junto comigo, está também conosco, né? O Marder, né? Que também com uma linha de pesquisa em parceria conosco aí também, que é psicanálise e cinema. Então tem muita coisa que a gente vai desenvolver já no segundo semestre e algumas coisas que a gente já vai começar. Estamos começando agora muitos ajustes finos, né, esse primeiro semestre, mas começamos com um grande vapor, né, assim, todo vapor aí já na sequência, e principalmente no próximo semestre a gente vai ter muitas atividades, né, quem for participar também vai ter acessos aí e possibilidades de estágio, pesquisa. Então a gente vai fazer muitas coisas juntos, né? Essa ideia, né, de dividir um espaço, né, de construir uma comunidade onde a gente consiga dividir, né, esses avanços, essas questões, né? Comunidade é isso, né? Etimologicamente, dividir uma dívida, né? Então, compartilhar essa dívida, isso é muito importante. Então, Roberto, te agradecer a cada um que esteve aqui conosco, já relançando o convite, né, para os próximos eventos. Esse é o primeiro de uma série, então tem muitas outras coisas que estão por vir. A gente vai organizar a Dune, a turma aí que iniciou, né, essa conversa, a gente vai alimentar, vamos criar os canais de comunicação para
vocês sejam sempre informados dos próximos passos, dos próximos encontros. Mas agradecer a cada um de vocês. Roberto, quer fazer suas considerações aí? Considerações finais. Não, eu queria agradecer a todo mundo aí, né? Quero mesmo conhecer Jonathan, a Vanilda, quero mesmo conhecer aí o projeto de vocês, o trabalho de vocês. Queria agradecer a todo mundo aí pelas perguntas, pelos os abraços aqui que eu tenho visto aqui nas mensagens. Que bom, vamos continuar nos encontrando aí. Pesquisa é uma das minhas paixões, assim, né? Acabou que eu não falei das minhas pesquisas. Vou falar um pouquinho das minhas pesquisas. Acabou que eu não falei das minhas, mas tudo bem. Um dia a gente senta e fala delas também. Mas, tranquilo. Tamo junto aí. Pesquisar é o que vale. Bom que você deixa um gostinho de quero mais e a gente chama de novo, a gente tem mais, Vamos embora. mais assunto para os próximos eventos. Roberto, você já está convidado. Tamo junto. Mais uma edição. Eu acho que foi super legal essa troca. Foi uma pena a gente ter tido problema técnico, enfim, acontece, né? A gente não soubemos aqui, né, dessa redução, mas para os próximos a gente se organiza para isso ser acessível para todos e para a gente chegar aos mais de 200 pessoas que se inscreveram. Um número bem expressivo aí, que eu acho que fico feliz, né, de a gente estar cultivando esse espaço aí de trocas. Roberto, obrigado. Dúnia, obrigado aí por toda a ajuda aí nessa organização, ao curso de psicologia, cada um dos alunos, o pessoal da pós-graduação, o pessoal da extensão também, que está nos ajudando e assessorando nesse evento. Muito obrigado. Então, já fica aqui, né, o espaço para mais um evento. Cada um de vocês, muito boa noite. Até lá, Roberto. Até lá, gente. Grande abraço. Valeu.